Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estarei aí à noite, né? Hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Estarei aí no podcast do Ed, falando um pouquinho aí sobre a minha trajetória e um pouquinho sobre o meu curso de microeletrônica aplicado à manutenção de smartphones. Vou deixar mais um trechinho aí de uma aula e essa aula vocês vão ver como vocês podem fazer utilizar de dois multímetros, né, para fazer testes em placas de smartphones imitando um pouco a ferramenta SMB. Tá? Não é o projeto original, não é projeto meu também, é coisa que já existe, mas está aí para os meus alunos aí do meu curso de microeletrônica. Então vocês vão aprender a utilizar uma fonte auxiliar para que vocês possam deixar a fonte de bancada de vocês livre para outros tipos de tarefa e possam regular tensões menores aí para poder alimentar os dois multímetros para poder mapear as placas aí de testes, tá bom? Então, dá uma olhadinha no vídeo aí, tá? Como eu disse a vocês, eu não vou apresentar o projeto total, mas pelo menos aí para vocês terem um gostinho aí de como que é feito as minhas aulas, como que acontecem as minhas aulas aí dentro do meu curso de microeletrônica. Tá bom, pessoal? Até mais e tamo junto. Fala aí, pessoal. Nós aprendemos aí na aula anterior a utilizar os dois multímetros ao mesmo tempo para fazer um SMB, onde a gente utilizou aí a fonte de alimentação para alimentar essa nossa ferramenta, correto? Essa aula eu vou ensinar a vocês como abstrair a fonte de alimentação, para você deixar ela livre. Vocês vão utilizar uma bateria de 9 volts e com isso pode utilizar a fonte aí para outros tipos de trabalho, tá bom? Então agora sim, nosso projeto vai se parecer com SMB. Nós vamos utilizar esse componente, isso aqui é um LM317, é um regulador de tensão. Já vou falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos utilizar para isso um trim pot, é uma espécie de potenciômetro, é ele quem vai permitir aí a regulagem da tensão da nossa bateria de 9 volts para ela chegar em 4 volt, 4,05. Tá? Então ele tem um botão aqui que a gente regula o cursor com uma chavinha de fenda e aí ele vai ficar numa tensão fixa. Vamos utilizar para isso também uma resistência, né? Um resistor de 240 ohms. Já notem aí, tá bom? 240 ohms de resistência para esse nosso projeto. E vamos utilizar aí fios com jacarés. Eu vou precisar de dois pretos e um vermelho para nossas saídas aí de alimentação para os nossos multímetros. Então é isso que vocês vão precisar. É um projetinho bem simples que vai ajudar vocês a não precisar da fonte de alimentação, para que vocês possam utilizar a fonte aí em outros projetos. Antes de começar a fazer o nosso projeto de forma prática, vamos a uma breve explanação sobre cada um dos elementos. Vou começar pelo nosso trim pot, também conhecido como potenciômetro. É ele quem vai fazer a regulagem aí para os valores aí de acordo aí com a nossa necessidade. No nosso caso, 4,05 volts. Bom, o nosso trim pot ou potenciômetro nada mais é do que dois resistores. É como se fosse dois resistores, onde um fica em série e outro em paralelo, configurando um divisor de tensão, tá? É isso que o nosso potenciômetro é. Na verdade, ele é um divisor de tensão. Ele vai entrar 9 volts e se eu colocar o cursor na metade dos dois, considerando duas resistências iguais, nós vamos ter uma divisão, tá? Vai se dividir no meio. É isso que vai fazer. É o cursor é quem vai determinar o valor de saída de tensão pelo nosso trimpote, tá? É como se fosse um encapsulamento, né, onde internamente tivesse duas resistências e o cursor fosse movimentado para manipular a resistência. Aí a corrente sempre passa pelo ponto que o cursor determinar. Nesse caso aqui, a corrente vai passar apenas por um dos resistores. Vamos imaginar uma outra situação onde eu coloque o cursor em outra posição. Tá? É o mesmo exemplo, a parte interna é o nosso trim pot e a parte que tem a seta é o cursor. Vejam que eu joguei ele lá para baixo. Nesse caso, essa parte representa aí mais ou menos 20% do total da resistência e é o que a corrente vai percorrer agora. Tá? É isso que o cursor faz, é isso que o nosso trim-pot, nossos potenciômetros fazem. Eles regulam as saídas a partir de uma manipulação de uma resistência que está posicionada em paralelo. Então lembre-se da aula divisor de tensão, que aí vocês vão entender de forma mais clara o que o nosso potenciômetro ou trim-pot faz. Bom, o outro elemento que nós vamos utilizar é o nosso circuito regulador de tensão LM317. O LM317
ele fornece uma tensão de até 1,5 A, já é suficiente para os nossos testes. Ele regula tensões a partir de 1,25 volts e ele aceita na entrada até 35 volts. Bem interessante esse componente. Ele tem aí 3 terminais, conforme vocês estão vendo, né? Onde um deles é a entrada. A entrada nós vamos identificar aí como input. Depois nós temos no terminal do meio output, que é a saída. E o terminal da esquerda é o ajuste. Tá? É o ajuste que vai manipular aí as cargas. O terminal do meio também, ele tem a saída por cima, tá? Então nós só podemos utilizar essa parte de metal em cima do nosso LM317 para poder fazer a saída. Nós vamos utilizar então uma bateria de 9 volts. Então vou colocar aqui uma pilha representando a nossa bateria. E o positivo da nossa bateria vai ser conectado ao input do nosso LM317. Então, nós já temos aí a entrada. A saída, que é onde nós vamos ligar aquele fio vermelho com jacaré, vai ser ligado no output. Então, nós temos a entrada com a tensão de 9 volts e a saída, onde eu coloquei o fio vermelho, nós teremos aí, depois de regular, 4,05. O output vai também receber aí um resistor de 240 ohms, que estará conectado ao ajuste. Então, você já coloca aí o resistor nessa posição, e a partir do resistor é que nós vamos ligar o nosso trim pot, o nosso potenciômetro. Então, um dos lados, ele não tem lado, ele não tem polaridade, tá? Então, tanto faz um lado ou outro, mas vocês têm que posicionar ele junto ao resistor, e o outro lado vai ficar o GND, tá? O cursor, o terminal do meio, vocês vão juntar com o terminal que está ligado aí no resistor, e o de baixo ele fica solto para ligar o GND da pilha, ligar o negativo, terra da pilha. Então a pilha, né, e o trim pot vão compartilhar o fio preto, o negativo, tá bom? Então é assim que vocês devem montar o nosso esquema, né, para poder abstrair a fonte e não precisar aí deixar ela ocupada enquanto os testes. Então aqui nós vamos colocar os dois fios pretos com os dois jacarés, né? Fio vermelho lá no output, né? A nossa bateria, a saída também. Aqui o resistor vai se ligar nessa posição. Nosso trim pot, bateria e o LM. Tá bem simples, tá? Então vamos para a bancada para ver como que seria isso aí na prática.